as suas perguntas e passar aqui pra gente. 0 operadora 12 21 27 3121. Portanto, estamos começando hoje falando um assunto que deixou a gente assim, ó, de cabelo em pé. Mas a gente vai desvendar já já. Primeiro, eu quero cumprimentar meu amigo, professor Leandro Quadros. Como é que vai, professor? Eu vou muito bem, e você, amigo Tito? Graças a Deus. Como é que passou a semana aí? Eu passei a semana muito bem e fiquei muito feliz com alguns recados, Tito, que eu recebi nesta semana. Pois não. Eu queria até mandar um abraço aqui para o pastor José Augusto e todos os habitantes da cidade de Campo Belo, Minas Gerais. Muito obrigado a todos vocês que acompanham com muito carinho o programa Na Mira da Verdade. E eu queria mandar um outro abraço aos amigos Horácio e Ricardo Winter, da cidade de Lages, Santa Catarina. Eles também acompanham constantemente o programa. Que Deus abençoe a vocês. Olha, professor, a gente tem recebido assim muitos recadinhos carinhosos e participação de todos os nossos amigos de várias denominações. E eu acho isso muito importante, porque afinal de contas nós estamos estudando a Palavra de Deus. E você que é da Igreja Cristã do Brasil, da Igreja Quadrangular, da Igreja Católica, você que é um espírita, que tem acompanhado o nosso programa, você é muito bem-vindo. Que Deus possa abençoar e que realmente você possa tirar conclusões positivas sobre tudo aquilo que nós falamos da Palavra de Deus. Este é o programa Na Mira da Verdade, onde as suas dúvidas, os seus questionamentos, a gente responde à luz da Palavra de Deus. Então, portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. E eu tenho certeza que meu amigo professor Leandro Quadros tem tudo aí na ponta da língua na Bíblia, não é, professor? A gente espera poder atender a todos. Que bom. Olha, eu queria aqui começar reforçando para você entrar lá no nosso blog. Professor, como é que está o nosso blog aí? Você falou que estava bastante empolgado porque as pessoas estão acessando ali aos milhares. Como é que tem sido, professor? Para você ter uma ideia, Tito, nós já temos quase 800 comentários no blog. Eu tenho que aprovar mais 150. Então, eu peço aos internautas um pouquinho de paciência porque eu estou lutando para aprovar a todos os comentários. E eu queria deixar algumas novidades para você. Hoje eu coloquei 4 novos artigos no blog sobre os seguintes assuntos: por que Jesus ia a festas? Como Deus pôde recompensar Raabe por ela ter mentido? É correto fazer uma oração ao Espírito Santo? E aí o 4º artigo: se Deus disse que o Gênesis é literal, eu acredito. Essa é a primeira novidade. E a segunda é que a partir do último programa, todos os telespectadores e internautas terão acesso, Tito, aos programas na internet. Opa, que bom, professor! Então, graças ao departamento de internet, ao apoio do Carlos Magalhães, nosso amigo, ele está disponibilizando em formato web os programas. Então, qualquer pessoa que acessar www.namiradaverdade.com.br, vai lá no item vídeos, já vai começar a ter o acesso aos programas veiculados a partir do programa passado. Então é uma oportunidade para você que não pôde acompanhar o programa ao vivo ou que não tenha conseguido acompanhar uma das reprises. Ok, professor. Mas, professor, é o seguinte, agora a gente tem que entrar no assunto. Você viu aí que eu falei um pouquinho sobre a violência, coisas que têm perturbado a gente, não é mesmo? Você todos os dias ouvindo aí nos noticiários, são só coisas terríveis. Agora, a pergunta, professor, é a seguinte: por que Deus mandou o diabo para cá, para fazer tanto estrago? A destruição do diabo quando ele pecou não teria sido melhor do que toda a desgraça que ele nos causou, professor? Como é que fica isso? Essa pergunta é muito complexa e a resposta também é muito complexa. Nós não temos todos os detalhes sobre o conflito entre o bem e o mal, mas as informações que nós temos na Bíblia são suficientes para nos mostrar que Deus agiu corretamente, Tito, em não ter destruído Lúcifer no princípio. E eu vou dar algumas razões bíblicas para esse querido telespectador que fez essa pergunta inteligente. Eu vou ler um texto, primeiramente se encontra em Apocalipse 12, dos versos 7 até o 9. Houve peleja no céu. Miguel, um dos nomes de honra de Cristo, e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim,
foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Esse texto nos mostra que houve um conflito entre o bem e o mal, em que Deus teve de expulsar Satanás e os anjos que fizeram parte da rebelião dele contra Deus. E quando nós lemos, Tito, Apocalipse 12, verso 4, percebemos que esse dragão, que é um símbolo de Satanás, ele arrastou com ele uma terça parte dos anjos, ou seja, 33% dos milhões de milhares de milhares de anjos que existem, de acordo com Apocalipse 4, 5, 11. Então você percebe uma coisa, apesar de o texto afirmar que Satanás foi atirado para a terra, ele só encontrou morada aqui pelo seguinte, no verso 12 fala assim, ó, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. Por que Satanás desceu até aqui ao planeta? Na verdade, Deus não quis jogá-lo para cá diretamente, Deus o expulsou do céu. E Jesus falou em Lucas 10, 18 que viu Lúcifer cair do céu como um relâmpago. Na verdade, o nosso planeta foi o que abrigou Lúcifer depois da expulsão dele no céu. De que maneira? Quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden. Ao eles pecarem no Jardim do Éden, como podemos ler em Gênesis 3, eles cederam o domínio deste planeta a Lúcifer. Então veja que outro detalhe interessante. Lúcifer, como conseguiu arrastar uma terça parte dos anjos, 33% dos anjos, você imagine as dúvidas que ele colocou na mente dos anjos, que nunca haviam conhecido o pecado e tinham Lúcifer em alta estima. Então o que Deus teve que fazer? Na sua sabedoria infinita, Deus permitiu que Lúcifer ficasse vivo para que com o tempo todos os anjos pudessem testemunhar que quem estava errado no conflito entre o bem e o mal não era Deus, e sim Lúcifer. Se Deus tivesse destruído Lúcifer no princípio, sabe o que teria acontecido? Seria o mesmo que um traficante mandar matar uma pessoa para queimar arquivo. Ou seja, eu vou matar essa pessoa porque ele tem informações importantes a meu respeito. Se Deus tivesse matado Lúcifer, destruído ele, os anjos com certeza ficariam com mais dúvidas sobre o caráter de Deus. E aí todo o universo serviria a Deus por medo. Então o fato de Deus permitir que o inimigo ficasse vivo fez com que todos os anjos pudessem presenciar que o caráter de Deus é amor. E a maior evidência disso foi na cruz do Calvário, quando o próprio Deus, na pessoa de Cristo, veio morrer no nosso lugar. E esta permissão de Deus, Tito, de que Lúcifer ficasse vivo com os demônios, para que todo o universo pudesse ver que Deus tem a razão, vai ser a garantia, tanto para os anjos, quanto para nós seres humanos, de que o pecado nunca mais se levantará. É o que diz Naum, capítulo 1, verso 9. No final diz assim, não se levantará por duas vezes a angústia. Realmente é triste vermos o nosso mundo no estado em que se encontra, de imoralidade e de violência. Mas lembre-se que Deus, na sabedoria dele, permitiu que o caráter de Lúcifer fosse desmascarado para que o pecado, a angústia, não se levante por uma segunda vez. Então, para a segurança do universo, foi necessário que Deus deixasse esse inimigo vivo. Logo, pois não, Tito? Agora, o seguinte, professor. Ele tinha que vir justamente aqui para o planeta Terra. Como é que fica essa situação? Porque se nós estudamos aqui e aprendemos que existem outros mundos não caídos, agora por que ele veio para cá? Será que a gente poderia chegar à conclusão, professor, de que ali no Éden, quando Satanás tentou Eva e Adão e eles caíram, então ele tomou posse? Como é que fica isso? Com certeza. Essa conclusão é bíblica porque Jesus disse em João 12, se eu não estou enganado é João 12, deixa eu localizar o texto aqui. João 12, 31, afirma o seguinte: chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Quando Lúcifer tentou Adão e Eva e eles cederam à tentação, Lúcifer se tornou o príncipe deste mundo. Então os outros mundos que Deus criou não aceitaram as acusações dele e nem as tentações dele. Então ele veio parar justamente aqui porque os nossos primeiros pais cederam espaço para ele.
Mas logo chegará o dia, Tito, e querido telespectador e amigo ouvinte, em que Deus vai destruir todo o mal, inclusive Lúcifer, por ele ter se rebelado contra Deus e não ter aceito o arrependimento. Isso está escrito em Romanos 16, verso 20. O mais importante é termos em mente, Deus não é o responsável pelo mal, e Ele está lidando de forma correta e sábia com esse problema chamado pecado. Muito bom.